A meditação é a melhor tecnologia para avançar cientificamente. Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 fatos históricos que provam que a meditação é a melhor ferramenta científica. Meu nome é Lucas Sarion, eu sou mestre em filosofia e justamente o meu mestrado eu fiz sobre o método científico. Sobre como certas técnicas espirituais poderiam ajudar muito se fossem usadas na ciência. As pessoas acham que a meditação não leva a lugar nenhum, que a meditação é só ficar sem pensar em nada. Mas na verdade a meditação é uma ferramenta incrível, é um treinamento para a mente. É uma forma de alcançar mais felicidade, de alcançar mais compreensão sobre o seu próprio propósito. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que a meditação pode nos ajudar a alcançar descobertas incríveis. Então vamos lá. Primeiro fato incrível, que os grandes mestres que meditam já sabiam, que a Terra era redonda há 1500 anos atrás. Está lá escrito nos Vedas, que tem uma idade antiquíssima, o mais recente que a gente poderia dizer que tem os Vedas é 1500 anos atrás, quando fala de Varaha Avatar, que era um avatar de Vishnu, com o formato de um javali, se conta que ele simplesmente viu que a Terra estava sendo afundada num grande oceano e através da garra ali do javali, ele tirou a Terra para fora e essa Terra ela é definitivamente descrita como uma esfera. Se você tem dúvida do que eu estou falando, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo todas as referências para você ir lá e conferir, para você não achar que eu estou aqui inventando essas informações. Além disso, o termo sânscrito lá dos Vedas, que é usado para definir o que significa a Terra, ou seja, o local onde nós vivemos, é Bhugola. Significa terra, enquanto Gola significa redonda, ou seja, a terra redonda, né? Eles chamavam a terra de terra redonda. Mas vocês me imaginam o seguinte, Pitágoras, há 600 anos antes de Cristo, começou a especular que a Terra era redonda. A maioria das pessoas achavam que a Terra era plana naquela época. Aristóteles conjecturou, há 330 anos antes de Cristo, que a Terra podia ser redonda. E só Eratóstenes, que foi um grego lá de 200 anos antes de Cristo, que fez a primeira vez, né, no Ocidente o cálculo e disse então a Terra é definitivamente redonda. Isso só foi ser comprovado muito tempo para frente. Segundo fato incrível, enquanto no Ocidente a gente só foi estabelecer um sistema heliocêntrico, ou seja, que o Sol é o centro do universo, com Copérnico, 1500 anos depois de Cristo, apesar disso, lá no Rig Veda, né, entre os indianos, entre os grandes yogis e mestres e gurus lá da Índia, já tinha escrito essa informação em 1500 a.C., de que o Sol é o centro do universo e a Terra gira em torno do Sol. Por exemplo, lá no Taittiriya Samhita, a gente encontra essa frase aqui, ó. O Sol segura a Terra e toda a região celestial. O Sol é o poder atrativo de todos os corpos celestes. E essa frase aqui do Rig Veda também, ó. O Sol atou a Terra e os outros planetas através da atração e os move ao redor de si, como um treinador de cavalos move os seus cavalos ao redor de si, segurando em suas rédeas. Só com isso a gente já tem que ficar chocado, porque significa que para os indianos antigos, de 1000, 2000 anos antes de Cristo, quem sabe mais ainda, já tinham como uma informação natural para eles que a Terra era redonda, que a Terra girava ao redor do Sol, etc. Terceiro fato incrível, vamos continuar um pouco mais com uma informação astronômica. A gente sabe que Antares é uma dessas estrelas que a gente olha no céu, que a gente consegue definir a olho nu, mas ela não é a estrela mais brilhante, ela é na verdade a 15ª, 16ª estrela mais brilhante do céu, vista a olho nu. Mas, por alguma razão, né, nos Vedas, nos Upanishads, a estrela de Antares é chamada de Jyeshta. E Jyeshta é uma palavra que em sânscrito significa o mais velho, ou o maior. E vamos dizer assim, se nós temos os grandes sábios lá tentando dar nome para todas as estrelas, né? Por que uma estrela que não é a mais brilhante, que portanto ela não deveria ser a maior, né, intuitivamente falando, por que vão chamar ela de a maior? No Ocidente, somente no século XX, né, com os grandes avanços e tal, que foram feitos com muitos telescópios, é que foi descoberto que, na verdade, Antares ela é 700 vezes maior do que o nosso Sol. E dentre todas as estrelas que nós temos no céu visível, ela é, de fato, a maior estrela de todas. Lá no sul da Índia existe uma tradição antiquíssima que sempre que um casal recém se casa, ele tem que sair no céu estrelado
e os dois têm que apontar para o rabinho lá da Ursa Maior, uma estrela específica da Ursa Maior, para atrair bons augúrios para o casal. E esse ponto, essa estrela, ela é chamada com dois nomes, ela é chamada de Arundhati e Vasishta. Ou seja, por que será que esse ponto, né, existe uma tradição antiquíssima de chamar com dois nomes? No século XVII, no nosso mundo ocidental aqui, científico, racional, foi descoberto que esse ponto no céu é, na verdade, duas estrelas. Ou seja, a partir do momento que a gente tem alguns telescópios aí bastante rudimentares, já foi descoberto que, na verdade, são duas estrelas. E a maioria, na verdade, dos sistemas solares do espaço são de duas estrelas. Só que, normalmente, esses sistemas, eles são com uma estrela girando em torno de outra. Ou seja, uma fica fixa, ou mais ou menos fixa, e a outra gira em torno dela. Quando, na verdade, esse sistema ele é um dos raríssimos sistemas onde uma estrela gira em torno da outra, ou seja, as duas giram em torno de si de maneira simultânea. E você imagina só que na Índia já era cultuado essa estrela como se fosse uma forma do casal não fazer com que um girasse em torno do outro, mas sim os dois girassem em torno de si mesmo, como uma demonstração de amor, de carinho e de igualdade entre os dois. Então, onde que está a surpresa aqui? Primeiro, já sabiam que era duas estrelas. Segundo fato, vai saber como sabiam que essas estrelas giravam em torno de si mesmas. E terceiro, sem telescópios. Qual foi o método científico que eles utilizaram para descobrir isso? Quinto fato, vamos falar agora um pouquinho sobre metalurgia. Na Índia, existem alguns pilares de ferro, de metal, que não enferrujam. Um desses mais famosos está em Qutub Minar. É um pilar que ele tem mais de 1000 anos de idade e ele ainda não enferrujou. Olha só isso. Existe um ainda mais famoso, perto de Bangalore, uma cidade chamada Kolur. Nesse lugar, aí tem um pilar de metal com uma quantidade de chuva anual de 750 centímetros de água por ano, que chove aí num período de 6 a 8 meses por ano. Essa coluna está aí faz 2.400 anos e ainda não enferruja. E o mais extraordinário desse fato, que a gente poderia pensar assim, não, tá, foi um evento científico extraordinário daquela época. Não, porque só esse conhecimento estava somente separado para alguns brahmanes. E não, na verdade, simplesmente teve um famoso ali que foi fazer uma visita naquela vila, o pessoal falou assim, vamos agradar ele, vamos construir uma coisa interessante para ele ver. E os caras da tribo ali, com o conhecimento que eles tinham disponível para eles, simplesmente levantaram aquele pilar e está lá até hoje. Gente, o aço inox só foi descoberto em 1913 no nosso mundo ocidental. Se isso não é um choque, eu não sei o que é um choque. Sexto fato, sobre o zinco. A Índia foi o único país capaz de produzir zinco por mais de 4.000 anos. Nenhum outro país tinha essa tecnologia, porque o zinco ele é sólido até 997 graus Celsius. Mas quando chega a 1000 graus Celsius, ele já se torna um gás. Então é super difícil, primeiro para descobrir que existe o zinco, depois para descobrir uma forma de extrair o zinco de outros metais. E o que os indianos fizeram? Simplesmente inventaram uma forma de destilar o zinco. Então eles aqueciam. Quando o zinco se tornava um vapor acima de 1000 graus, eles colocavam na parte de cima para que então o zinco esfriasse e escorresse. Então eles extraíam o zinco. Em algum momento, algum chinês conseguiu descobrir a técnica que eles faziam. Um britânico roubou desse chinês e aí ele montou uma destilaria de zinco em 1543. No Reino Unido. Mas antes disso, por 4.000 anos, somente a Índia teve essa tecnologia. Então, enquanto os europeus eles estavam lá se matando com arco e flecha, os indianos estavam lá extraindo zinco. Imagina isso. Sétimo fato, esse é incrível, é sobre Vasco da Gama. Imagina só, a historinha como nos foi contada, né? Que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, e aí Cristóvão Colombo descobriu a América, e o Vasco da Gama descobriu a Índia. Tudo história para boi dormir, né? Na verdade já tinha índio na América, então não é bem essa história como foi descoberta. Mas tudo bem, a gente poderia pensar assim, não, porque os indígenas aqui da América não tinham nenhuma tecnologia, então realmente a Europa veio trazer
conhecimento, tecnologia, informação, a religião e etc. para a América. Mas, gente, olha o caso da Índia. O próprio Vasco da Gama escreveu isso no diário dele, que ele estava lá tentando chegar na Índia, então ele cruzou toda a África e tal, e o cabo não sei das quantas, só que sempre ele estava ali rodeando a costa sem se separar muito, porque ele não conseguia, não tinha tecnologia, tinha medo para se afastar demais da costa e de repente destruir o barco dele. E o cara tava com a maior tecnologia da época, ou seja, o cara tava com o maior barco que naquela época tinha sido capaz de construir. Quando o cara tava para descobrir ali, tentando descobrir a forma como ele ia fazer para atravessar, para poder chegar na tal das Índias, ele conheceu um cara chamado Kanha. Esse cara apareceu para ele com um barco 12 vezes maior do que o dele. E era um barco de mercador, ou seja, um barco de venda, não era nem assim a maior tecnologia que eles tinham, não era nada militar, não era nada para avançar, para tentar descobrir outras partes do mundo, era simplesmente um barco para fazer comércio. E aí, como ele viu ali que o Vasco da Gama estava precisando de ajuda, então ele foi lá, pegou 3 barcos ao redor, colocou 3 barcos ao redor do Vasco da Gama e escoltou ele até a Índia. Né? E aí diz que Vasco da Gama descobriu a Índia. A gente não sabe, né, se foi na verdade o Vasco da Gama que descobriu a Índia ou se foi o Kanha que descobriu o Vasco da Gama. Né? 8º fato chocante. Vamos falar um pouquinho agora sobre anatomia. Olha só, em português a gente chama o órgão, né, do central do sistema circulatório de coração. Mas na verdade, por isso porque do latim vem de cor. Para nós é bastante conhecido o heart do inglês, né, o herz do alemão e assim por diante. Mas o sânscrito, que é uma das línguas mais antigas do mundo, vivas, né, chamam o coração de Hardayam. Agora, se a gente for ver o que significa Hardayam, olha só. Hardayam, na verdade, é a união de 3 sílabas. Hardayam, que vem de 3 palavras diferentes, que é Harati, da onde vem a sílaba Har, Dadati, que vem da sílaba Da, e Yati, que significa circular. Então, na verdade, a palavra Hardayam vem de Harati, Dadati, Yati. Hardayam. Ou seja, a palavra coração em sânscrito significa pegar, dar, circular. Ou seja, é na verdade toda a função do coração. É mais chocante ainda se a gente for analisar o que significa sangue em sânscrito. Rakta ou lohini. E lohini em sânscrito significa ferro. Ou seja, de certa maneira, em sânscrito, nós já temos a relação do sangue com o ferro, ou seja, que o sangue carrega ferro. Isso não é uma descoberta de hoje. Ou seja, que aqueles que por alguma razão escolheram, ou criaram, ou desenvolveu, ou a origem desse termo, já tem a própria função do coração. Sendo que vocês imaginem que lá na Grécia, 300 anos antes de Cristo, Aristóteles pensava que o coração fabricava sangue. Né? Somente Galeno depois que foi começar a descobrir, começar a pensar que na verdade o coração fazia com que circulasse e posteriormente a anatomia foi se desenvolvendo no Ocidente, até chegar ao ponto onde racionalmente a gente compreendeu qual era a função do coração. Mas os grandes monges e pessoas que meditavam diariamente, faziam pranayama, práticas espirituais de iluminação, já tinham esse conhecimento muito tempo antes. Tá, vamos para a matemática então. O número π, famoso número π. Você sabe que o número π é um número irracional, difícil de descobrir. Mas olha que incrível, enquanto Arquimedes, vamos pegar ali os gregos, né? Arquimedes só sabia de 3 dígitos depois da vírgula. Newton, só em 1666 foi descobrir 15 dígitos depois da vírgula. Mas na Índia, olha só, 700 anos antes de Cristo, já existia uma técnica chamada Katapayadi Samkhya, que é uma técnica de codificar números. Então eles pegam ali várias sílabas e formam um número, e com isso eles conseguem codificar várias mensagens através dessa técnica. Muito tempo antes já existia uma oração dedicada a Krishna, onde nessa oração nós vemos 30 dígitos depois da vírgula. Você imagina o que é isso? Os indianos já sabiam muito tempo antes. Isso significa que através da meditação não só a gente consegue compreensões que racionalmente se demoraria muito tempo a mais para conseguir, como também a descoberta de outras técnicas, como a própria codificação. E o 10º fato incrível, você já deve ter ouvido falar de Ramanujan, que foi retratado no filme O Homem que Viu o Infinito. E nesse filme mostra-se de uma maneira bastante superficial como que esse
grande matemático, conseguia descobrir todas aquelas equações matemáticas completamente novas. Ele não tinha formação acadêmica, ele não terminou o colégio direito, ele estudou matemática sozinho e ele mesmo assim conseguiu compilar de uma maneira independente, sozinha, 3.900 resultados de equações completamente novas e originais. Ele abriu áreas da matemática completamente novas. As pessoas até hoje estudam essas áreas que ele descobriu da matemática e praticamente todas as afirmações que ele fez se provaram corretas, né? Dessas que conseguiram descobrir já, provar. E qual era a técnica que ele usava para fazer as descobertas dele? Enquanto ele estava meditando e orando, vinham para ele essas fórmulas. E ele dizia que as suas descobertas eram revelações divinas dadas por uma divindade ali derivada de Mahalakshmi. E ele dizia que uma fórmula matemática só tem sentido se ela for a expressão de um pensamento de Deus. Ele fazia essas descobertas e depois ele não sabia como provar essas descobertas. Então, ele teve um grande professor ali que ele tenta explicar aquelas descobertas que ele fez para os outros professores. Porque ele tinha a resposta, mas ele não tinha o cálculo. Porque é isso que a meditação faz. Ela dá a resposta, mas ela não tem toda a prova racional de que aquilo está correto. Então, qual é a coisa mais fenomenal disso tudo? Como que todas essas pessoas adquiriram esse conhecimento? Todos esses cientistas, todos esses matemáticos, astrônomos, metalurgos, etc., todos eles fizeram o quê? Praticaram pranayama, praticaram yoga, praticaram meditação. Todos eles treinaram a sua mente dessa forma. Quando você aprende a meditar e quando você faz isso por vários anos, então você não está mais limitado a instrumentos físicos. Se você quiser ir até as estrelas e compreender como funciona uma estrela, você entra em meditação e você está lá. Se você quer conhecer um átomo, você entra em meditação e você consegue ver o átomo como se estivesse aqui desse tamanho. Então, se você quer aprender a meditar de verdade, se inscreve no canal, que a gente vai ensinar como praticar a meditação de uma maneira eficiente, não só para descobertas externas, como a gente mostrou nesse vídeo, mas também para o autoconhecimento e para o nosso próprio autodesenvolvimento. Então esse é o vídeo de hoje e até mais.